voltasse agora, você ia ficar alegre ou ia ficar triste? Não, eu vou perguntar, se Jesus voltasse hoje, quem ia ficar alegre aí? Dá uma glória a Deus. Não, você não era para ficar, você era para subir, amém? Aleluia, glória a Deus. Brincadeiras à parte, bom demais, querido, estarmos aqui, bom demais estarmos com o Senhor, servindo a Ele, adorando a Ele, glorificando a Ele. Estamos aqui no nosso segundo dia, não é, de nosso seminário dos últimos tempos, seminário sobre as últimas coisas, seminário de escatologia. Hoje vai ser um tempo maravilhoso também, vamos estar aprendendo um pouco mais da palavra, crescendo um pouco mais naquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas, amém? Glória a Deus. Pessoal da mídia, eu queria que vocês colocassem mais uma vez aquele nosso slide lá, que nós passamos na quarta-feira. Sabe, queridos, e que tempo maravilhoso, que tempo precioso. Olha aí que coisa boa, o pessoal já colocou na coisa certa. Você pode dar uma glória a Deus aí? Diga assim comigo, a mídia dessa igreja. Não tenha medo não, diga, a mídia dessa igreja é top. Amém? Depois a gente vai conversar, viu? Para qualquer coisa eu racho uma oferta com vocês aí, porque eu estou elogiando vocês, amém? Então, queridos, que coisa boa, estamos aprendendo sobre as últimas coisas. Na verdade, como nós dissemos na última quarta-feira, nós estamos de fato vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo um período que a Bíblia chama de últimos tempos, ou de últimos dias. Período esse que não começou agora. Os últimos dias e os últimos tempos, eles não iniciaram agora no ano 2000, não iniciaram no ano 2001, no ano 2005, mas iniciaram desde quando Jesus Cristo morreu e Jesus Cristo ressuscitou. Ali teve início, ou tiveram início, os últimos dias. Ali tiveram início os últimos tempos. E a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar várias coisas a respeito de vários eventos importantes que vão acontecer nesse período entre a ressurreição de Jesus, entre o momento em que Jesus ele foi para os céus habitar com o Pai, até o momento em que ele voltará na sua segunda vinda em glória para reinar sobre Israel, para estabelecer o seu trono aqui na terra. E alguns eventos, é interessante a gente entender que existem eventos distintos, com naturezas distintas, e alguns deles são mais importantes para nós, são mais vitais para o nosso conhecimento, são mais vitais para o nosso esclarecimento. É bem verdade, como eu sempre falo, que escatologia é uma matéria muito vasta, é uma matéria muito longa. Você estuda essa matéria na escola bíblica, o Verbo da Vida, você estuda ela no Rema, um pouco mais detalhadamente, mas é uma vida de estudo contínuo, é uma vida que continuamente, enquanto vida você tiver, você vai precisar ficar estudando, cavando, né? Descendo mais profundo nos oceanos, não é oceano? Descendo cada vez mais profundo nos oceanos, né? Aprendendo mais da palavra, aprendendo mais de Deus. Que esses dias, eu espero, que esses dias, 3 dias de seminário, você não vai aprender tudo sobre todos os assuntos, você não vai tirar todas as dúvidas com relação a todos os assuntos, a todos os detalhes, porque isso é uma história que você vai construir de estudo, de busca daquilo que é a vontade de Deus. Mas eu espero que isso desperte em você o desejo, isso desperte em você a vontade de continuar se aprofundando nisso, de continuar estudando, como a Bíblia diz, crescei, né? A gente deve crescer e continuar crescendo no Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, amém? Eu quero orar com você, você pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, Pai, por tua graça, por teu favor, por tua unção. Muito obrigado, Pai, porque o teu Espírito está disponível nessa oportunidade, para nos ensinar aquilo que precisamos aprender, tirar os questionamentos que precisamos tirar. Obrigado pela ação mesmo do teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, como diz a tua palavra. Nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Na última quarta-feira, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. Nós falamos sobre o evento tão esperado e tão aguardado, que todos nós, como igreja de Cristo, esperamos, que é o momento em que Jesus, ele vai voltar nas nuvens, ele não vai pisar na terra, mas ele vai vir nos ares, nos encontrar, para arrebatar aqueles que estarão vivos e para ressuscitar aqueles que em Cristo já estiverem morridos. Esse momento e esse evento do arrebatamento da igreja, ele é aquilo que a Bíblia chama de nossa bendita esperança.
é a mensagem que nós pregamos, é aquilo que nós anunciamos, é aquilo que nós falamos. Jesus Cristo, Ele voltará. Nós acabamos de cantar aqui, Ele foi, mas Ele vai voltar. Ele vem, Ele voltará para nos levar, para estarmos com Ele nos céus. E nós precisamos entender, amados, que o arrebatamento, ou vai subir para o céu, todos aqueles que já tiverem entregado suas vidas a Jesus. Diga assim comigo, diga, serão arrebatados todos aqueles que tiverem entregado suas vidas a Jesus. Então, se alguém é cristão, se alguém é crente, se alguém é nascido de novo, esse alguém, ele vai ser arrebatado. Ainda que ele entregue sua vida a Jesus ali naquela hora, está entregando a vida ali para Cristo, Jesus Cristo volta, ele vai ser arrebatado. Porque o arrebatamento, ele é da igreja, ele é o arrebatamento dos santos. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram entregando sua vida a Jesus, eles também serão ressuscitados para serem reunidos nos ares, como nós fizemos aqui na quarta-feira, para estarem para sempre com o Senhor. Mas sabe, queridos, existe uma outra parte que nós não podemos jamais nos esquecer, de que a salvação, ela é de graça, mas nós devemos e vamos prestar contas a Deus daquilo que tivemos feito no nosso corpo. Nós não podemos esquecer que, apesar da salvação, você não ter que pagar um preço para ser salvo. Eu estou pagando um preço para ser salvo. Eu estou pagando um preço para ser de Jesus. Não existe um preço que se paga para a salvação. Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de... A salvação é pela graça, é um favor imerecido de Deus, que é recebido pela fé. Agora, existe um momento logo após o arrebatamento, que eu e você vamos sim prestar contas a Deus de tudo aquilo que tivermos feito no nosso corpo. Logo após o arrebatamento da igreja, sabe, querido, você tem dons e talentos. Você está aqui, irmão? Ou você ficou com medo desde a aula de quarta-feira? Deixa eu dizer mais uma vez, você tem dons e talentos. Diga para quem está do seu lado, diga, você tem dons e talentos. E Deus vai te cobrar por eles. Aleluia. Pastor, o pessoal está aqui, parece que eles estão tristes hoje. Sabe, amado, a importância dessa doutrina do tribunal de Cristo é porque nós precisamos entender que nós não temos nada nesse mundo. Tudo aquilo que eu e você temos, amado, na verdade não é nosso, é de Deus. O seu ar é de quem? Vamos lá, o seu ar é de? Sua voz é de? Seus pés são de? Suas mãos são de? Seu dinheiro é de? Essa é uma doutrina que muitas vezes nós nos esquecemos, às vezes, de pregar nas igrejas, e falo eu como pastor que sou, não aqui em Portugal, os pastores daqui são muito diferentes do Brasil. Os daqui pregam, a gente lá esquece. E às vezes nós esquecemos de pregar sobre a mordomia cristã, ou seja, tudo aquilo que nós temos, Deus um dia nos deu, e Ele vai nos prestar contas daquilo, Ele vai tomar conta daquilo que nós fizemos, nós vamos prestar contas a Deus do que fizemos com nossos dons, com nossos talentos, porque nós não estamos aqui apenas, irmãos, para servir a Deus, nós estamos aqui para servir a Deus servindo pessoas. Nossa existência, amado, existe aqui nessa terra, não somente para a gente ficar dando glória a Deus, aleluia, e ir para o céu. Você está aqui, eu estou aqui, porque temos algo para fazer ainda nessa terra. Por que é que quando você entregou sua vida a Jesus, você não morreu logo e foi para o céu? Sabe por quê? Porque se o seu objetivo fosse só ir para o céu, você entregava sua vida para Jesus e já ia. O plano funerário já ia estar pronto na equipe esperando. Olha, entreguei a vida para Jesus Cristo, pronto, pode levar o caixão, pronto. Não, nós entregamos nossa vida para Jesus e nós continuamos aqui durante muito tempo. Por quê? Porque nós precisamos fazer alguma coisa para que o nome do Senhor seja glorificado e outras pessoas sejam abençoadas. E para que isso aconteça, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu habilidades, Deus te deu capacidades. Agora, não seria justo nem razoável que Deus nos desse tudo isso e Ele não chegasse um momento em que Ele viesse cobrar de nós aquilo que Ele nos deu.
Nós não temos desculpas de chegarmos diante de Deus, lá no céu, e dizer: ah, Deus, eu não fiz isso por causa de fulano, eu não fiz isso por causa de ciclano. Não, vai chegar o momento em que nós vamos prestar contas. E o tribunal de Cristo, pessoal, se puder colocar lá, por favor, de volta, vai ser justamente esse momento em que nós vamos prestar contas a Deus daquilo que fizemos por intermédio do nosso corpo, por intermédio dos nossos dons e dos nossos talentos. Você pode dizer amém? Você fica feliz com isso? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, eu já coloquei ele aqui na tela. É o principal versículo que vai falar sobre o tribunal de Cristo. Você vê aqui, né? Você aqui, um irmão aqui de joelhos, recebendo de Cristo uma coroa simbólica, Cristo vindo para coroá-lo. E olha o que é que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10. Paulo diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Sabe, amados, esse texto aqui, Paulo ele vai falar algumas coisas que a gente precisa destrinchar. Já nesse versículo, o pessoal pode deixar aí essa tela. Nesse versículo já, a gente vai ver uma série de coisas muito importantes. Primeiro, eu quero analisar com você um pouco desse versículo aqui, fazer uma análise exegética desse texto. A primeira coisa que é importante a gente observar nesse texto, é que ele diz que importa que todos, você está aqui, irmão? Importa que todos, quem são esses todos nós? Quem somos? Diga comigo, a igreja. Paulo estava escrevendo aqui para judeus? Não. Paulo estava escrevendo aqui para gentios? Não. Paulo estava escrevendo aqui para cristãos. Estava escrevendo aqui para a igreja, uma igreja local, mas é uma carta universal que girou e rodou por todo o mundo e que hoje se aplica a mim e a você aqui em Portugal. Se aplica para mim e para você aqui onde estamos. A Bíblia diz que todos nós, diga comigo, todos nós. Olha para quem está do seu lado, diga: isso inclui você. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui sobre o tribunal de Cristo é que ninguém que tenha entregado sua vida a Jesus vai escapar desse julgamento. Nenhum de nós que tivermos sido cristãos vamos escapar ou dar um jeito em Deus de não comparecer lá. É um julgamento em que os apóstolos vão estar lá, os profetas vão estar lá, os mestres vão estar lá, os diáconos vão estar lá. O ministério de música vai estar lá, a mídia vai estar lá. Aqueles irmãos que ninguém vê vai estar lá, aquele que também não serve em nada também vai estar lá. E eu tenho certeza que Deus vai perguntar para você: por que é que você não serviu em nada? Todos nós, cristãos, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ninguém vai furar fila. Ninguém vai dizer: não, eu não vou aparecer lá, não. Somos todos, diga comigo, todos. Diga mais uma vez, todos. Então esse julgamento aqui é o julgamento em que todos da igreja, todos que nasceram de novo após o arrebatamento, vão ter que comparecer perante Jesus. Agora, é interessante uma outra coisa aqui, que a gente já aprendeu quem, todos. Agora há uma outra palavra também interessante, que é a palavra compareçamos. Diga comigo, compareçamos. E quando a gente lê esse texto assim, de uma forma bem rápida, a gente não para prestar atenção. Essa palavra comparecer aqui, no original grego, ela vem da palavra phaneró. De onde vem a palavra phanerosis? De onde vem a palavra manifestação do Espírito? Phanerosis do pneuma. Essa palavra aqui, comparecer, ela tem a ideia de um evento público. Essa palavra comparecer, no original grego, ela significa aparição pública, algo visível, algo notório. Diga comigo, algo visível. Diga comigo, algo notório. Por esse texto aqui, nós vemos que esse comparecer, que nós todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, não vai ser algo secreto, não vai ser algo oculto, não vai ser algo escondido, vai ser algo público. Diga comigo, público. Então esse tribunal de Cristo aqui, por essa expressão,
comparecer aqui vai ser uma prestação de contas de uma forma individual e pública, em que Cristo vai chamar cada um de nós pelo nome, para que a gente preste contas a Ele daquilo que nós tivemos feito no nosso corpo. Cristo vai chamar você publicamente: Anderson, José Anderson Lima Ferreira, Oceano José. Vai chamar cada um individualmente, e todos nós vamos, de uma forma pública. Alguém diz assim: pastor, e como é que vai ser? Vai ter um telão lá que vai mostrar para todo mundo? Se vai ter um telão, eu não sei. Sei que a Bíblia diz que vai ser público. Sei que a Bíblia diz que vai ser algo que não vai ser secreto. Não vai ser Jesus chamando você: ei, Janaína, venha cá, eu vou conversar com você somente no gabinete cristológico ali, só eu e você. Não, vai ser algo público. Vai ser algo que todo mundo vai acabar de uma certa forma sabendo. Ele vai chamar o meu nome, vai dizer: Anderson, venha cá. Quanto tempo isso vai durar? Nós não sabemos. A eternidade não é governada pelo tempo como nós governamos aqui. Mas vai ser um momento em que Cristo vai chamar cada um de nós, individualmente, para que a gente preste contas a Deus daquilo que nós tivemos feito através do nosso corpo. Vai ser um momento em que Cristo vai simplesmente querer saber o porquê de nós fizemos. É claro que Ele sabe, Ele é onisciente, mas Ele vai nos questionar o que nós fizemos com os dons e talentos que Ele nos deu. Aleluia. O que você fez com o dom que Deus te deu de louvar? Volta lá o slide, por favor. O que foi que você fez com aquele dom que Deus te deu de administrar? O que foi que você fez com o dinheiro que Deus te deu? Usou apenas para gastar nos seus próprios prazeres e deleites, ou você investiu na obra e no reino? Aleluia. O dom da oratória, a habilidade de falar em público, o que foi que eu e você fizemos através dos nossos dons? O que foi que nós fizemos através daquilo que Deus nos deu? Vai ser um comparecimento público, porque eu quero que você entenda mais uma vez, eu vou repetir isso: a salvação é pela graça, mas o julgamento dos nossos atos, mas a nossa recompensa e o nosso galardão é baseado nas nossas obras. Nós não devemos ser apenas ouvintes, mas operosos praticantes da palavra. A salvação nivela todos no nível de alcance do céu, mas os galardões aumentam ou diminuem a nossa responsabilidade e a nossa credibilidade diante de Deus. Porque ser cristãos não é viver uma vida apenas de preguiça. Não, eu já sou de Jesus, eu já tenho minha vida salva, eu já sou salvo, agora está pronto, agora está tudo certo. Não, meu filho, você foi salvo do inferno para fazer alguma coisa. Eu e você fomos salvos do império das trevas, resgatados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor, mas transformados para quê? Salvos para quê? Para fazermos alguma coisa. Agora veja como Deus é bom, irmãos. Deus nos dá o dom, Deus nos dá o talento, Deus nos dá as habilidades, e Ele ainda decide nos recompensar por aquilo que Ele nos deu. Não sei se você fica feliz com isso, amado, mas não vem de você, e Deus te deu, e Ele ainda te recompensa daquilo que Ele te deu. Como Deus, Ele é bom, como Deus, Ele é fiel. Então, esse comparecer aqui é um comparecer público. Como eu sei disso? Pela própria palavra, pela própria definição da palavra no original grego. Comparecer tem o sentido de tornar manifesto de uma forma pública. Aí ele diz: perante o tribunal de Cristo. Diga comigo, tribunal de Cristo. É importante a gente entender aqui que não é o juízo final. A igreja não passa pelo juízo final. O juízo final de Apocalipse capítulo 20 é um julgamento apenas para ímpios. Se você for observar Apocalipse capítulo 20, veja lá comigo. Se você for observar Apocalipse capítulo 20, muita gente confunde o juízo final com o grande trono branco. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, João aqui já no final vai ter a revelação a respeito desse julgamento dos ímpios apenas. E no capítulo 20, no versículo 11, que algumas Bíblias já têm por epígrafe acima, dizendo juízo final, a descrição de João é diferente. Ele vai dizer, João diz: e vi um grande trono branco,
E o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que neles havia. E a morte e o Hades deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Tem salvação aí nesse julgamento, sim ou não? Tem salvação aí? Não. Se você for prestar atenção no texto, todo mundo que vai para o juízo final, ele é ressuscitado e ele é julgado para ser condenado. O juízo final, se é um juízo para condenação, a igreja não vai estar lá. Então eu e você não vamos passar pelo juízo final. Não, no dia do juízo final você vai dar contas a Deus. Não, o juízo final vai ser no final do milênio. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre milênio. O juízo final vai ser no final do milênio. No final dos 1000 anos de Cristo, em que os mortos ímpios vão ressuscitar para serem julgados. Mas aqui não é no final do milênio. Aqui é logo após o arrebatar. E aqui não tem condenados, aqui só tem salvos. O juízo final, diga comigo, o juízo final, diga mais uma vez, diga o juízo final, só terá condenados. Diga o tribunal de Cristo, só terá salvos. Em um, os ímpios ressuscitam para serem punidos, de acordo com a proporção dos erros que cometeram e o conhecimento que tiveram. Nesse daqui, não é o juízo final, não é o trono branco, é o tribunal de Cristo. Essa palavra tribunal aqui, ela quer dizer plataforma de recompensa. Essa palavra tribunal, quando você estuda escatologia, você vai ver que essa palavra também é traduzida por bema algumas vezes. Alguns estudiosos, da escatologia chamam o tribunal bema de Cristo. Porque essa palavra tribunal aqui, na verdade, a gente lê e a gente tem a ideia de um julgamento, de um juízo, de um tribunal, de um juiz para condenar. Mas na verdade o sentido desse texto aqui, tribunal, era aquela plataforma. Quem aqui já assistiu aqui os Jogos Olímpicos? Quando termina uma corrida, o que é que acontece? Aquelas pessoas que ficam nas primeiras posições, eles vão para onde? Eles vão para uma plataforma para poder receber a sua medalha, sim ou não? Receber a sua premiação. Essa plataforma de premiação, na Grécia Antiga, era chamada de bema. É justamente sobre isso que Deus está falando. É uma plataforma onde as pessoas serão recompensadas. Os justos serão recompensados ou não, galardoados ou não. Agora, qual é a base daquilo que nós vamos ser recompensados? E olha que a gente está só no primeiro slide. Qual é a base daquilo que nós vamos ser recompensados ou não? O texto mesmo diz, para que cada um receba segundo o bem ou mal. Entenda bem, aqui não está falando de pecados. Diga comigo, não está falando de pecados. A palavra bem ou mal aqui deve ser traduzida como útil ou inútil. Aleluia. Bem aqui não diz respeito a moralmente bom. Bem aqui diz respeito a útil. Mal aqui diz respeito a inútil. Isso quer dizer que nós seremos julgados por Deus, por intermédio daquilo, ou por causa daquilo que nós fizemos com o nosso corpo, que foi para a glorificação do corpo de Cristo, para a edificação de outras pessoas, ou para a não glorificação do corpo, da glória de Cristo, e para a não edificação de outras pessoas. Isso quer dizer que Deus não está interessado apenas naquilo que nós fazemos. Deus está também interessado e principalmente com a intenção que nós fizemos.
Deus não está preocupado apenas com quantidade de coisas que a gente faz para Deus. A quantidade ela é importante se essa quantidade tiver o coração certo. A quantidade que nós fazemos é bom, é ótimo, servir muito, fazer muito, se envolver muito, se gastar, como Paulo diz. Mas qual é a intenção que a gente faz? Aparecer para os pastores? Receber um cargo maior na igreja? Ser levantado pastor auxiliar? Ser levantado bispo? Apóstolo, semideus? Com que intenção eu pego a vassoura para limpar a igreja? Eita, lá vem o pastor. Ai, meu Deus do céu, pega a vassoura, rapaz, essa igreja é suja. O pessoal não tem nenhum respeito, o pessoal suja tudo aqui. É uma esculhambação. Ai, meu Deus do céu. Aí estou varrendo. Ai, que coisa chata. Eu estou na escala de novo, misericórdia. Tanta gente que poderia estar. Eu estou aqui na escala. Eita, misericórdia, eu não aguento mais isso. E não sei o quê. Aí o pastor chega na porta. Aí quando o pastor chega na porta, você... Eita, rabanabe, açúbia. Oh, aleluia. Oh, pastor, eu amo tanto limpar a igreja. Ai, se eu pudesse, eu morava aqui, aleluia. Oh, que coisa maravilhosa. Olha, pastor, pode me colocar na escala direto, viu? Porque eu amo demais. Pastor, me bota todo dia. Aí o pastor, ô minha irmã, Deus te abençoe. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda de novo para limpar a igreja. Aí você está lá todo dia, sorriso aqui, mas o coração lá dentro murmurando e reclamando. Mas o coração lá dizendo assim, olha eu de novo na escala. Oh, tristeza de novo, tanta gente para se vir nesse departamento, estou aqui eu de novo. Ai, meu Deus do céu, e o pastor parece que não tem o que fazer não, me botou de novo. Ai, mas eu estou aqui, não sei o que, na Jana ainda me botou de novo. Ai, eu não aguento não. Deus está vendo, todo mundo está olhando tua obra, e está vendo que está bonito e sendo aplaudido pelos homens. Mas no dia do tribunal de Cristo, Deus vai colocar à prova não apenas aquilo que fizemos, mas a intenção do nosso coração. E aqui eu já quero entrar agora, sair da veia do ensino e entrar na veia profética. Ajuste o seu coração. Ajuste o seu coração com aquilo que você está fazendo diante de Deus, porque você não está fazendo para homens, não está fazendo para verbo da vida, não está fazendo para instituições, você está fazendo para o Rei de Reis e para o Senhor de Senhores. Aleluia! Pastor, eu fiquei com medo agora. Se você tem medo da sua colheita, mude sua semeadura. Mude o coração, ajuste, ainda é tempo, porque Jesus não voltou ainda. Quando Ele voltar, você vai para o céu. Eu espero. Quando Ele voltar, você vai para o céu. Como diz o pastor dos jovens lá de Petrolina, você vai para o céu com tripa e tudo. Mas quando chegar lá, você vai prestar contas a Deus. Não é só subir, eu vou subir, vai. Mas quando chegar lá em cima da Deus esperando assim, pronto, subiu? Subi. Olhando para a sua cara, deu vontade de descer, mas eu subi. Aí Deus vai dizer, pronto, agora vamos conversar? Bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, diga amém. Vamos passar um slide, você está aqui ou já foi, irmão? Quando é que vai acontecer esse tribunal de Cristo? Quando é que a gente vai receber esse galardão? A Bíblia nos fala que nós vamos receber, que esse tribunal, esse julgamento vai acontecer quando? Na vinda de Jesus. Lucas 14, 14, não precisa você abrir essa, mas Apocalipse 22, 12, eu gostaria que você abrisse. Em Lucas 14, 14, o Senhor diz, a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos... Quando é que o justo vai ressuscitar? Diga comigo, a igreja ressuscita no arrebatamento. Então, os que estiverem vivos serão arrebatados e irão para o céu, mas prestarão contas para a sua recompensa. Os que tiverem morrido vão ressuscitar, porque a Bíblia diz que a recompensa será no dia, na ressurreição dos justos, mas vão receber a sua recompensa quando? No momento da ressurreição. Por que a recompensa é na ressurreição?
Porque se a recompensa é daquilo que você fez no seu corpo, o seu corpo precisa estar presente. Se a recompensa é daquilo que eu e você fizemos bem ou mal, útil ou inútil, por meio do seu corpo, o nosso corpo precisa estar completamente lá, restaurado, para que a gente possa receber essa recompensa. Apocalipse 22, 12, o último capítulo da Bíblia, mais uma vez, vai deixar para nós um pouco mais claro, de que quando nós vamos então receber essa recompensa, Apocalipse 22, 12, ele diz, eis que cedo venho, nós lemos muito esse texto na quarta-feira, eis que cedo venho, e você já aprendeu que essa expressão no grego quer dizer, eu venho de forma inesperada, eu venho de forma iminente, eu venho sem avisar. Eis que eu venho, vou traduzir já na Almeida Revista e Corrigida de Anderson, que diz assim, eis que eu venho sem avisar, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua, mais uma vez, para dar a cada um segundo a sua, quando é que ele vai dar? Quando ele vier, e quando é que ele vem para nós? No arrebatamento, você está comigo? Então é no arrebatamento que nós vamos não apenas ter o nosso corpo transformado, mas recebemos a nossa herança eterna. Vamos lá. Então, é importante, e isso vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Vamos lá para o próximo slide. O tribunal de Cristo, então, que vai acontecer imediatamente após o arrebatamento. É lógico que a gente sabe que na eternidade não existe tempo cronológico. Ressurreição, arrebatamento e de imediato julgamento de crentes. Será um julgamento para a recompensa das obras. Diga comigo, obras. Porque não é dos pecados. Porque se você já está lá no céu, se você já foi arrebatado, você já está salvo. Nosso pecado foi castigado no corpo de Jesus. Se já está lá no céu, é porque já foi salvo. Então, vai ser um julgamento para a recompensa das obras e não dos pecados. Não é para determinar a salvação, pois ninguém é salvo pelas obras, mas pela graça de Deus que está em Cristo Jesus. Se já foi arrebatado, é porque já é salvo. Diga comigo, se já foi arrebatado, já é salvo. Então é isso claramente que a Bíblia diz, se foi arrebatado, você já é salvo. Agora, uma vez que está lá, agora, salvo pela obra de Cristo, seremos recompensados pelas nossas. Diga comigo, eu sou salvo pela obra de Cristo, mas serei recompensado pelas minhas. Aleluia. Então esse tribunal, ele não se refere a um julgamento que vai resultar na perda de salvação. Não vai acontecer de você ser arrebatado e quando chegar lá Jesus começar a te julgar as tuas obras e assim, rapaz, tu ficou com saldo negativo. Rapaz, tu ficou devendo tanto aqui que agora não tem como tu pagar aqui em cima. Vai para o inferno lá embaixo. Chega lá para Miguel e diz assim, Miguel, amarra o pé desse aqui e joga lá no inferno. Miguel, pega esse daqui que subiu, que não era para ter subido, joga lá debaixo da tribulação. Que é para ele sofrer mais um pouquinho lá. Não, não vai ter isso. Ninguém que está lá em cima vai ser lançado mais embaixo. Mas vai ser o quê? Uma distribuição de galardões. Pois os pecados da igreja já foram julgados na cruz do Calvário. Vai comigo para Romanos 14, 10. Eu amo demais esse texto. E essa é uma das razões, amados, pelas quais nós não devemos ficar focados muito na vida dos outros. Obrigado, a irmã que fez o uau. Eu vou falar mais uma vez para ver se os outros entendem também e fazem também um uau. Eu vou dizer, o tribunal de Cristo, amado, dá para mim e para você uma libertação. A gente não deve ficar dando conta da vida dos outros. Aleluia. Ai, pastor, mas eu faço tanto nessa igreja. Eu faço tanta coisa nessa igreja. Minha vida é essa igreja. E ninguém faz nada. Aquele irmão ali não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Ele não faz nada. Irmão, o servo não é seu. O servo é de Deus. Faça você a sua parte e deixe a vida dos outros na mão de Deus. Portanto, por que você... Volta lá. Portanto, por que você julga seu irmão?
E por que despreza seu irmão? Aí ele diz, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Algumas versões dizem de Cristo. Ele está dizendo assim, por que você fica querendo dar de conta da vida dos outros? Todo mundo vai comparecer diante de Cristo. Tu vai dar conta do teu e ele vai dar conta do dele. A gente pode ajudar, a gente pode ensinar, a gente pode aconselhar, mas a gente não deve ficar julgando o servo dos outros. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Quem gosta aqui de revelação aqui? Eu vou trazer uma revelação aqui para você, se prepara. Jesus não tirou a função dele de juiz e não entregou para mim e para você. Isso quer dizer que se o servo é dos outros, ele não tem que prestar contas a você, tem que prestar contas a ele. É claro que no nível de eclesiástico, por exemplo, se eu sou um pastor, um supervisor, você serve no departamento, você tem que prestar contas a mim. Mas a recompensa eterna, se a pessoa não quiser fazer, tá bom, irmão, você não quer fazer, fica na paz do Senhor Jesus, fica aí na igreja, ouvindo a palavra, tudo certo. Agora uma hora tu vai prestar contas. Aleluia. Alguém me perguntou hoje de manhã, eu estive aqui na igreja hoje de manhã com o pessoal, uma turma do ensino da igreja, e alguém me perguntou assim, qual é o conselho que o senhor daria ao senhor mesmo? Qual é o conselho que o senhor daria ao senhor mesmo, depois de tantos anos no ministério? O senhor de hoje dava um conselho para o senhor de antigamente, qual era? Aí eu disse, se eu de hoje pudesse dar um conselho ao eu de antigamente, eu ia dizer, não gaste a sua vida por pessoas que não estão nem aí para a própria vida delas. Aleluia. Vamos lá? Você está animado? Quando o fogo começou a pegar um negócio, 3 minutos. Volta lá o slide, pessoal. Olha Jesus olhando para você aqui, ó. Vamos lá. Vai lá o outro. Diga comigo, diga para quem está do seu lado, diga, você vai dar contas da sua vida e eu vou dar conta da minha. Ai, pastor, mas é porque eu não fazia nada na igreja por causa da minha esposa. A minha esposa, Jesus. Jesus vai olhar para a sua cara e dizer assim, tu reclama da esposa agora, mas quando estava solteiro, vivia orando para eu te dar uma. E diz outra, não era a tua esposa que era um impedimento na tua vida, não, era tu que era frouxo demais. Era você que não era cabeça. E nenhuma mulher vai seguir um cabeça que não sabe para onde é que vai. Ah, Senhor, mas eu não preguei a palavra porque o pastor Marlon não me dava oportunidade para eu pegar no microfone. Eu tinha vontade de ter um microfone, o pastor Marlon nunca me deu um microfone. Aí Jesus Cristo vai dizer assim, por que você não comprou um para você? E foi pregar no meio da rua. Foi pregar na feira. Foi pregar no hospital. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O púlpito dessa igreja não vai estar disponível para todo mundo. Mas o púlpito lá de fora, você pode sempre encontrar um púlpito lá fora para cantar, um púlpito lá fora para pregar, um púlpito lá fora para servir. E não tem negócio de desculpa, porque o pastor Marlon, Jesus joga tudo nas costas dele, tira o galardão dele. Não. E uma outra coisa bem interessante que a gente precisa entender é que esses galardões aqui, eles não são, essas coroas, não são físicas. Diga comigo, as coroas não são literais ou físicas. Quem aqui usa uma coroa? Rei, sacerdote, príncipe e princesas. Coroa representa o quê? Autoridade. Quando a Bíblia fala de coroas, está falando de honra. Está falando de autoridade, está falando de governo. Nós vamos ter mais ou menos autoridade para reinar juntamente com Cristo no milênio, de acordo com as nossas obras, que vão ser recompensadas. Mas não é coroa, ai Paulo, eu vou te dar. Imagina, irmãos, Paulo ia ser, se as coroas fossem literais, Paulo seria a primeira pessoa que ia ter dor nas costas no céu.
Porque imagina a quantidade de coroa que Paulo ia botar na cabeça. Jesus ia botando uma coroa em cima da outra e Paulo, peraí Jesus, eu não aguento mais não aguento mais não. Não, coroa fala de autoridade. Vá comigo para Apocalipse 2, o último texto que nós vamos falar hoje. Apocalipse 2, versículo 26 e versículo 27. Você está sendo abençoado? É claro que esse assunto tem muita coisa que você pode, que você deve estudar, que você deve mergulhar nele, mas isso é o fundamento para que a gente entenda de que nós vamos sim, de fato, prestar contas a Deus daquilo que fizemos. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e o versículo de número 27. Aleluia. Deus é bom. Jesus aqui falando para a igreja de Tiatira, ele diz: e ao que vencer, diga comigo, ao que vencer. Quem é esse que vai vencer aqui? Diga comigo, está falando comigo. Diga, está falando com a igreja. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as. Eu lhe darei poder sobre as. E com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi das mãos de meu Pai. Então ele está dizendo: aquele que guardar firme as minhas palavras até o final, eu darei a ele autoridade. Essa palavra poder aqui, ela pode ser traduzida como autoridade. Eu vou lhe dar autoridade sobre as nações, para que você as reja. Claro, essa autoridade como? Essa autoridade vai ser uma autoridade debaixo da autoridade de Cristo, que vai estar reinando em Jerusalém no milênio, e nós como igreja vamos estar ajudando Jesus a administrar a terra. Pastor, eu quero aprender um pouco mais sobre milênio. Amanhã de manhã você vai aprender um pouco mais sobre isso, mas entenda, querido, você tem uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade. Nós fomos salvos para viver uma vida reta, uma vida íntegra, mas acima de tudo, servirmos ao Senhor, servindo pessoas e utilizando bem nossos dons e nossos talentos, não para promoção pessoal, mas para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, seja abençoado na prática da palavra. Oceano, está contigo. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor. Você foi abençoado? Amém? Nós vamos ter aqui um momento de perguntas e respostas, onde você vai conseguir quebrar mais alguns biscoitinhos, se ficou ainda por quebrar. Aleluia. Me colocaram distante do oceano. Aleluia. Aqui então nós vamos mergulhar um pouquinho mais fundo, né, meu irmão? Vamos embora descer no oceano mais profundo. É isso mesmo. Então, sem perder tempo, vou começar com a primeira pergunta. Qual é a diferença entre Hades, inferno e seio de Abraão? Afinal, Jesus esteve em qual deles quando morreu? Jesus ministrou para os mortos quando estava lá? Olha que pergunta interessante. Qual a diferença entre Hades, seio de Abraão Inferno. e inferno? Vamos lá. Quando a gente vai ver, principalmente, a gente não vai ler o texto, mas se você quiser dar uma olhadinha depois, em Lucas no capítulo 16, a partir do versículo 19, nos é contada uma história a respeito do rico e de Lázaro, dois personagens históricos, verídicos, que não são uma parábola, apesar de a epígrafe dizer a parábola do rico e Lázaro, no original ali não é uma parábola, é uma história verídica e real que aconteceu. A gente vê que um homem, os dois homens, eles morrem. E lembrando que essa era uma realidade antes de Jesus Cristo morrer e ressuscitar. Era uma realidade do Antigo Testamento. Os dois homens morrem e Lázaro vai para uma posição que a Bíblia chama de seio de Abraão, porque ele fica junto de Abraão, que era um homem justo, o pai da fé. E o rico, o ímpio, Lázaro, ele morre e ele vai para um lugar chamado Hades, onde ele já está sofrendo, onde ele já está sentindo dor, onde ele já está padecendo.
sendo. Então, respondendo à pergunta, o que é o Hades? O Hades é o inferno provisório. Todas as pessoas que morrem hoje ímpias, elas vão para onde? Para o Hades. A gente diz, ele vai para o inferno. Não é errado dizer, mas esse Hades é um inferno provisório. Diga comigo, um inferno provisório. Somente no juízo final é que essas pessoas que estão no Hades, o espírito no Hades, vão ser ressuscitadas para serem lançadas no lago de fogo. Esse lago de fogo é um inferno definitivo, é um inferno real. Como eu digo lá no Brasil, é um infernão, né? É um inferno genuíno. Então, o Hades é um inferno provisório, o lago de fogo, chamado de Guiena, é um inferno definitivo, e o seio de Abraão era o lugar onde os justos ficavam antes de Jesus morrer e ressuscitar. Como ninguém podia ir direto para o céu ainda, porque o preço ainda não havia sido pago, as pessoas que morriam crentes iam para esse lugar, até o momento em que Jesus Cristo viesse para resgatar a humanidade. Quando Jesus Cristo vem, é lá o que está lá em Efésios capítulo 4, Jesus ele leva cativo o cativeiro, ele pega essas pessoas que estavam lá no paraíso, no seio de Abraão, e ele leva essas pessoas com ele para o céu. O seio de Abraão hoje fica onde? No paraíso, nos céus. Quem morre hoje não vai mais para o seio de Abraão, quem morre hoje já vai diretamente para o céu. Então o seio de Abraão, esse lugar, ele pode se dizer que ele está vazio hoje. As pessoas que estavam lá foram para o céu. E Jesus foi para onde quando ele morreu? Quando Jesus morreu, ele morreu no nosso lugar. Ele morreu como se fosse um pecador. Então um pecador quando morre, ele tem que ir para onde? Para o inferno. Que inferno é esse? O Hades. Então Jesus ele foi, morreu e ficou no Hades durante 3 dias e 3 noites. Quando Jesus ressuscita, ele vai para uma outra parte, que é chamada de Tártaro, que é onde estão alguns anjos que caíram, alguns demônios que estão presos, e ele pregou uma mensagem de juízo para essas pessoas. Mas o inferno, onde Jesus Cristo passou 3 dias e 3 noites, de acordo com a Bíblia, foi no Hades, que era o lugar para onde eu e você deveríamos ir, se tivéssemos morrido sem entregar nossa vida para Jesus. Bom, vamos para a segunda pergunta. Como falar para as crianças sobre o fim dos tempos sem causar medo? Boa. O arrebatamento da igreja, ele é chamado na Bíblia de bendita esperança, e não de maldita tristeza, né? Nós devemos ensinar para as pessoas e para as crianças, né? Para quem tem esse dom, Deus continue te abençoando ricamente, pregar para elas que Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar para levá-las, vai voltar para aqueles que são salvos, vai voltar para aqueles que são santos, e focar nisso, focar na esperança e na expectativa de quem vai subir, e deixar de lado aqueles detalhes ou pormenores de quem eventualmente vai ficar, porque o nosso desejo deve ser sempre criar essa fé no coração, essa fé no coração das pessoas, inclusive das crianças, para que elas desejem Cristo e elas queiram subir juntamente com Ele. Terceira pergunta. Os acontecimentos geopolíticos são um sinal de que o fim está próximo? E quais seriam eventos que irão acontecer com o retorno de Jesus? Boa. A gente não tem como afirmar que os eventos que estão acontecendo hoje, eles são de fato um sinal para que o arrebatamento venha. Porque nós já aprendemos na quarta-feira passada que o arrebatamento ele vai ser sem sinais. Ele é iminente. Então, tudo o que acontece hoje sempre aconteceu. Guerra sempre aconteceu, rumor de guerra sempre aconteceu, problemas entre líderes sempre aconteceram, brigas sempre aconteceram. Tudo isso sempre existiu, desde quando o mundo é mundo. Então, nada disso especificamente quer dizer que é um sinal preparatório para a vinda de Jesus acontecer. Não, tudo isso pode acontecer, pode demorar 100 anos, 20 anos, 30 anos, ou pode Jesus Cristo voltar agora. Não são sinais. E os eventos que vão acontecer nos últimos dias, a gente deu mais ou menos um arcabouço, né, sobre eles, quando a gente falou na quarta-feira. Tudo começa com o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada nos céus, né, ou no caminho, o tribunal de Cristo para a igreja, enquanto na terra acontece os 7 anos de tribulação.
A igreja fica 7 anos no céu, nas bodas do Cordeiro. No final dos 7 anos de tribulação, Jesus Cristo, que está com a igreja no céu, ele desce juntamente com a sua igreja para destruir o anticristo e o falso profeta que vai estar ministrando debaixo do poder diabólico aqui na terra. Jesus Cristo vai prender o diabo durante 1000 anos e vai estabelecer o seu reino. Cristo reina desde Jerusalém. Nós, como igreja, galardoados, ajudamos Jesus a governar as nações, ajudamos Jesus a governar o mundo por 1000 anos. Terminam os 1000 anos, Satanás é solto novamente para tentar enganar as pessoas que nasceram durante o milênio. Vai conseguir enganar algumas, mas vai ser destruído no final. No final de tudo isso, né, o diabo ele é destruído, julgamento final e reino eterno, de Apocalipse 21 e Apocalipse capítulo 22. Bom, diante disso tudo, nós temos tempo para fazer grandes projetos pessoais? Boa, essa é muito boa, né? Porque às vezes o pessoal fica assim, Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento, então eu não vou casar. Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento, então eu não vou abrir minha empresa. Para isso tem uma frase que o meu pastor Edilson Lira diz muito, faça planos se Jesus Cristo fosse voltar daqui a 100 anos e viva como se ele fosse voltar agora mesmo. Agora essa pergunta aqui, quem sabe quando acontecerá o arrebatamento? Somente Deus sabe, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa foi mais rápido que um corte da Tramontina. Se alguém souber, viu, me diga. Existem profecias do fim dos tempos que já foram cumpridas? Bom, se a gente entender fim dos tempos como o período que vai desde a ressurreição até os últimos tempos, o derramamento do Espírito em Pentecostes foi uma profecia do Antigo Testamento que se cumpriu. Fatos referentes ao início da igreja foram algumas profecias que já se cumpriram, mas as que dizem respeito a essa última fase, a essa última etapa, não se cumpriram. Se alguém aceita Jesus e morre sem obras, haverá diferença entre os que puderam fazer muitas obras? Boa pergunta. Quando alguém morre, né, e entrega a vida para Jesus e iminentemente morre, essa pessoa não vai deixar de ser salva, porque a salvação não é por obras. Porém, ela não vai ter o quê? Que nós acabamos de aprender. Não vai ter galardão. Por quê? Porque ela não serviu. Ela não fez em nada. Em matéria de salvação, ela vai ser salva como todos os outros. Em matéria de galardão, ela não vai receber nenhum, porque não fez nada durante o seu tempo de salvação para que o nome do Senhor fosse glorificado. Não usou teus dons e seus talentos para nada. Beleza. Qual a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo? Boa. O arrebatamento é um evento que acontece a qualquer momento. Então, o arrebatamento a gente não sabe quando vai acontecer. A segunda vinda de Jesus, a gente sabe quando vai acontecer. Quando é que vai acontecer a segunda vinda de Jesus? No final dos 7 anos de tribulação. O arrebatamento não tem sinais. A segunda vinda de Jesus Cristo em glória tem sinais, que é justamente os eventos que vão acontecer antes da tribulação. No arrebatamento, Jesus Cristo vem encontrar a igreja nos ares. Na segunda vinda em glória, Jesus Cristo voltará e pisará na terra no Monte das Oliveiras. No arrebatamento, Jesus Cristo leva os seus santos para o céu. Na segunda vinda em glória, Jesus Cristo vem com os seus santos já glorificados do céu. No arrebatamento, Jesus Cristo leva o seu povo para estar com ele nos céus, nas bodas do Cordeiro. Na segunda vinda em glória, Jesus Cristo vem com o seu povo para amarrar o diabo e estabelecer o milênio. No arrebatamento, ninguém vai perceber o que está acontecendo, a não ser quando começar a ver as pessoas subindo. Na segunda vinda em glória, todo o olho verá, porque vai ser algo público, notório e diante de todas as pessoas. Nós já estamos no fim dos tempos? Já, desde quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Os cristãos vão passar pela tribulação ou não? E quem são os santos da tribulação? Boa. A igreja ela não vai passar pela tribulação por vários motivos, né? A Bíblia, alguns pessoas pensam, mas me mostre um versículo na Bíblia que diga assim, eis que eu vos digo, a minha igreja não passará pela tribulação. Não vai encontrar um versículo desse, mas quando você vai estudar o contexto todo das Escrituras, você vê que é impossível que a igreja esteja na tribulação, porque a tribulação é um período de ira.
A tribulação é um período em que a ira de Deus vai ser derramada sobre pecadores. E a igreja não é mais pecadora. A igreja já sofreu as consequências do seu pecado quando Jesus sofreu na cruz do Calvário. Um outro ponto é que, para que a tribulação aconteça, o anticristo ele vai ter que se manifestar. E o anticristo só pode se manifestar quando a igreja ela for arrebatada. Não existe nenhuma promessa e nenhum texto claro na Bíblia de que coloque a igreja dentro do período da tribulação. E Paulo vai falar em Tessalonicenses várias vezes, pelo menos duas, uma no capítulo 1 e outra, se não me engano, no capítulo 4. Ele vai dizer: Deus não nos destinou para a ira. E a tribulação é o momento da ira de Deus. A tribulação é o momento da ira do Cordeiro. E Deus vai nos preservar, não nos deixando passar por esse momento. E a segunda parte, e quem são os santos da tribulação? Boa, tinha esquecido dessa parte. Os santos da tribulação são todos aqueles que vão se converter durante a tribulação. Porque a gente precisa entender que a tribulação vai haver salvação. Diga glória a Deus. Pessoas vão se converter durante a tribulação. O Espírito Santo vai estar na terra ainda operando. Algumas pessoas dizem, não, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Não, o Espírito Santo não pode ser retirado da terra porque ele é Deus. Você não pode tirar Deus da terra. Deus está em todos os lugares. Vai haver salvação durante a tribulação. Vai haver avivamento durante a tribulação. Vai haver derramado de dons durante a tribulação. Pessoas vão ser salvas, só que a grande maioria vai acabar morrendo. Porque o anticristo vai o quê? O anticristo vai matar quase todo mundo. Essas pessoas que se converterem durante a tribulação, judeus e gentios, e principalmente os judeus, são os que a Bíblia chama de santos da tribulação. Respira aí, gente. É muita coisa, né? O que são os 7 selos e as 7 trombetas? Alguma trombeta já tocou? Boa. Aquelas trombetas ali são 7 selos e 7 trombetas, são níveis diferentes de juízos divinos. Quando a gente estuda Apocalipse, a gente vai ver que há um livrinho que na verdade é um pergaminho, que está fechado e enrolado. Cristo é o único que é digno de abrir. E esse pergaminho que está enrolado, ele tem 7 selos nele. Cada selo que Cristo, que os seus anjos, cada selo que vai sendo aberto, são julgamentos divinos que vão acontecendo na terra. O primeiro selo é um julgamento, o segundo selo é outro julgamento, o terceiro selo é outro julgamento, até o 7º. Quando chega no 7º selo, começam a serem tocadas 7 trombetas. O juízo é sempre intensificado. A punição de Deus ela sempre vai aumentando na terra. E aí são tocadas primeira, segunda, terceira, até a 7ª trombeta. Elas são ordens, como eu posso dizer, progressivas de julgamento. Quanto mais vai avançando o tempo, mais vai caindo o julgamento divino sobre a terra. Então é justamente isso que quer dizer os 7 selos e as 7 trombetas. Teve uma outra parte da pergunta que eu não lembro mais. A pergunta era se alguma trombeta já tocou. Não, nenhuma trombeta não tocou ainda. Por quê? Essas trombetas são as trombetas do Apocalipse. E o Apocalipse só vai acontecer, na sua maioria, do capítulo 6 em diante, quando a igreja for arrebatada. Então, se as trombetas são tocadas somente na tribulação, e a igreja não vai estar na tribulação ainda, a tribulação não começou ainda, nenhuma trombeta ainda foi tocada. O que é a marca da besta? O 666 poderia ser um chip? Vamos lá. Tem quantas perguntas ainda? Faltam mais 4. Pronto, então vamos lá. Vai falar comigo para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. É o texto que, esse especificamente eu faço questão de abrir, porque muita gente, é a marca da besta, é o selo da besta, é o chip da besta. Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 13, é importante você entender que já aconteceu muito depois do capítulo 4. Quando você lê o Apocalipse, o capítulo 4 é onde acontece o arrebatamento no capítulo 4 acontece o arrebatamento Vá lá comigo para o capítulo 4, vá. Tem um tempo ainda. Deixa o 13 e vá para o 4. É muito importante a gente entender a ordem cronológica do Apocalipse, para a gente entender o que está acontecendo ali. No capítulo 3, no capítulo 2 e 3,
Jesus está dando mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, Jesus vai dando mensagens aos 7 anjos da igreja, que são os 7 pastores. Jesus vai dando mensagens e conselhos para eles. Das 7 igrejas, né, apenas uma só tem elogios e apenas uma só tem críticas, não tem nenhum elogio. No capítulo 2 e 3, você vê a palavra igreja várias vezes. Mas quando você chega no capítulo 4, preste atenção, que João agora vai mudar o foco. No capítulo 4, no versículo 1, ele diz: depois dessas coisas o quê? Depois da visão das igrejas do capítulo 2 e do capítulo 3. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Uma porta aberta onde? E a primeira voz que como de trombeta eu ouvira falar comigo. Diga comigo, voz como de trombeta. Lembra que na quarta-feira eu falei que quando for o arrebatamento a trombeta vai tocar e somente os santos vão ouvir? Aqui mais uma vez ele fala sobre essa trombeta. Essa trombeta não é as 7 trombetas de Apocalipse que só vão acontecer depois. Essa é uma trombeta para o arrebatamento. E aí ele vai continuar dizendo que como de trombeta ouvi falar comigo, disse, sobe aqui. Olha o que é que essa voz diz. Abre uma janela no céu e João diz, sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O que é que acontece aqui? Uma janela se abre no céu, uma voz como de trombeta toca, e diz para João, venha para cá para cima. João, sobe. Do capítulo 4 em diante, João agora não está mais na terra. João agora está onde? No céu. O que é essa subida de João para o céu, aqui no Apocalipse? O arrebatamento. Do capítulo 4 em diante, você não vê mais a palavra igreja em lugar nenhum da Bíblia. Você só vê a palavra igreja no capítulo 2 e no capítulo 3. Depois você não vê mais. Por quê? Porque o foco do capítulo 4 em diante não é mais a igreja, porque a igreja vai estar no céu. João agora começa a ver o que é que vai acontecer depois. Depois de quê? Depois do arrebatamento. Então, você entendendo isso, você vai começar a se localizar no livro de Apocalipse. Então, a igreja é arrebatada no capítulo 4. Aí ele vai ter uma visão dos 24 anciãos, que tem uma pergunta falando a respeito disso. Os 24 anciãos são representação da igreja, não são pessoas específicas, não, vai ser o pastor Marlon, vai ser o pastor Francisco, vai ser o Oceano, vai ser Anderson, Edilson de Lira, Gleice Marina, não tem pessoas específicas. Esses 24 anciãos representam a igreja na sua totalidade, porque 24 é 12 mais 12, 12 representando Israel, as 12 tribos, e 12 representando os apóstolos, a igreja gentílica. Então ele vai começar a ver isso, e aí a tribulação começa, vai, e a gente chega no capítulo 13, que é o capítulo que tem a marca da besta. Se você for prestar atenção, no capítulo 13 você não vai estar mais aqui. Aleluia. Não, vou dizer mais uma vez aqui para o pessoal que está aqui. No capítulo 13 você não vai estar mais aqui. Aleluia. Vou dar para você uma outra oportunidade. No capítulo 13 você não vai estar mais aqui. Por quê? Porque você já subiu no capítulo? Você já subiu no capítulo? Se você aprendeu isso, já estou satisfeito. Então não há motivo, voltando aqui, não há motivo para você ficar preocupado com 13 se você já subiu no 4. Então não há motivo de você ter medo. Eita, a marca da besta fera, vamos botar a marca da besta fera em mim. Se me perguntarem, professor, o que é a marca da besta? Como foi a pergunta? A Bíblia não descreve com detalhes o que foi. Mas olha lá, capítulo 13, versículo de número 15. O texto diz assim, está falando sobre a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. E aí ele diz assim no versículo 15, e foi-lhe concedido que desse espírito, ou vida, à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Versículo 16, e faz que todos, diga comigo, todos. Pequenos e
Isso quer dizer que também crianças vão se submeter ao reino do anticristo durante a tribulação. Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão ou na testa. Preste atenção. Essa palavra na aqui no original grego é a palavra epi, epi. Essa palavra epi, ela quer dizer sobre, em cima, na superfície. Então vai ser um sinal que vai ser colocado sobre e não sob a mão, e sobre, não sob a testa. Pastor, pode ser um chip? Pode, mas não vai ser um chip invisível. Não vai ser algo que você vai chegar lá e vai dizer assim: peraí, quem é você? Ei, já me levantei, né? Foi mal. Chega lá e diz assim: e aí, vai comprar ou vai vender? Bota aqui, vá, bota aí. Você vai... Não. Aí, eita, isso aqui está carimbado, compra e vende. Não vai ser isso. Vai ser algo público. Outra coisa, ninguém vai botar a marca da besta enganado. Ai, meu Deus, eu botei, tira. Não. Ai, eu não sabia que era a marca da besta, eu não sabia. Não, só vai botar a marca da besta quem for discípulo da besta. Porque a marca da besta vai ser como um batismo. Quando você se batiza nas águas, é porque você quer deixar claro para todo mundo que você segue a quem? Da mesma forma, vai botar a marca da besta aqueles que já tiverem no seu coração decidido seguir o anticristo. Não vai ser algo que ninguém vai botar enganado. Ah, eu botei sem saber. Não, agora já era. Botou, o inferno te espera. Não. É algo consciente. Quem não botar, vai sofrer as consequências. O que é que vai ser essa marca? Porque é 666, né? 666, na simbologia bíblica, 6 é o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. 7 é o número da perfeição. Então esse 666 quer dizer o homem pelo homem, para a glória do homem. Vai ser uma marca que vai mostrar a arrogância do homem contra a existência de Deus. O que vai ser especificamente? A Bíblia não mostra. Um chip, uma marca, mas vai ser algo visível e consciente. Não briguem comigo. Se tivesse de me perguntar, se fosse hoje, o que seria a marca dessa besta, eu diria que era bem provável que fosse o símbolo do Flamengo. Mas como não é agora, não vai ter como. Vamos lá. Vamos passar para a próxima pergunta. No céu, vamos reconhecer uns aos outros? Pergunta clássica essa. Essa é clássica. Quando nós morremos, nós não perdemos a nossa identidade. Ou seja, você não vai deixar de ser você porque você vai para o céu. O seu espírito é o mesmo espírito, é o mesmo você. Você pode não gostar do seu corpo, ele vai ser glorificado, mas o seu espírito é o mesmo. Então, quando a gente lê lá o texto de Lucas 16, 19 adiante, a gente vê que após a morte, Lázaro conhecia quem era o mendigo. O mendigo conhecia quem era Lázaro. Lázaro conhecia quem era Abraão. O rico conhecia quem era Abraão. Ou seja, eles se conheciam. Não faz sentido, uma vez que a ressurreição e o céu é uma esperança, a gente tem uma amnésia celestial. Você chegou lá e agora Deus, né, já que no céu não vai ter doença, não vai ter amnésia, amém? Nem Alzheimer. Cheguei lá, esqueci de tudo. Não, você vai lembrar das pessoas. Ah, professor, mas se eu lembrar daquele irmão, eu vou me lembrar que ele fez tanta raiva a mim quando eu estava lá na terra, eu vou ter raiva dele novamente. Não, você não vai ter isso. Por quê? Porque nos céus, nossos sentimentos serão purificados como o sentimento de quem? De Deus. A Bíblia diz que nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. Então, assim como Jesus, ele tem um sentimento puro e perfeito nos céus, nós também teremos um sentimento puro e perfeito. Mas nós vamos sim reconhecer as outras pessoas. Pastor, mas e minha mulher? Eu vou chegar lá no céu e vou saber que ela foi minha mulher?
certamente que você vai saber. Você não vai ter por ela o sentimento, o amor eros, o amor erótico, o amor sexual. Mas você vai saber certamente quem foram seus filhos, quem foi seu pai, quem foi sua mãe e principalmente quem foi Jesus acima de tudo. Amém. É possível alguém que tenha morrido pecar no céu, assim como Lúcifer o fez, ou depois do arrebatamento? Boa pergunta. Todos os seres morais, agentes livres, tiveram períodos de pecado, períodos em que puderam pecar. Os anjos tiveram um período de provação, que foi justamente antes do homem ser criado. Então, antes do homem ser criado, Deus deu livre-arbítrio aos anjos, e os anjos puderam escolher se queriam servir a Deus ou não. Como esse pecado surgiu no coração de Lúcifer no céu, é algo que é um mistério para nós. Mas a Bíblia diz que surgiu, que houve maldade no coração dele. E os anjos ali tiveram a oportunidade de escolher se queriam seguir a Deus ou se queriam seguir ao diabo. Uma vez que eles fizeram essa decisão, não há mais hoje como voltar atrás. Os anjos não têm mais como um anjo de Deus se rebelar e se tornar pecador, porque o período de provação dele já acabou. Da mesma forma que não tem como um demônio ou não tem como Satanás se arrepender, porque ele já tomou a decisão dele e Deus já o confirmou naquela decisão. A nossa ida para o céu vai ser justamente da mesma forma. O nosso período de provação é aqui. É aqui que nós temos que escolher servir a Deus ou não. Uma vez que a gente vá para o céu, nosso destino já está decidido. A gente já decidiu aquilo, nosso arbítrio é confirmado. Assim como quem vai para o inferno também, não tem como se arrepender lá, porque foi para lá, porque decidiu, sua sentença já está sacramentada. E a pergunta 17 praticamente já foi respondida, que é sobre os 24 anciãos. Sim. Vou passar para a última pergunta. O que é e onde vai ser a Nova Jerusalém e por que esse nome? Boa. A Nova Jerusalém, ela é descrita lá em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22 vai falar sobre o novo céu e a nova terra. Por que Nova Jerusalém? A palavra Jerusalém, ela quer dizer cidade de paz, ou cidade alta de paz. Yer, cidade, e Shalem vem de Shalom, paz, plenitude. Então a palavra Jerusalém significa cidade da paz. E o termo que Deus escolheu como Nova Jerusalém, quer dizer que essa cidade vai ser uma nova cidade de paz. Mas não apenas paz, porque Shalom não quer dizer apenas paz. Shalom quer dizer também completude. Então é nova cidade de completude, mostrando que naquela nova cidade nada vai faltar. Onde é que essa cidade está? Essa cidade hoje ela está nos céus. Mas após todas as coisas, a gente vê no Apocalipse 21, 2, após o milênio, né, que é descrito no capítulo 20, Apocalipse vai entrar no capítulo 21, que é após o juízo final. No capítulo 21, versículo 1, ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar não existe na nova terra. Versículo 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ele vai falar sobre isso no capítulo 21, no capítulo 22 ele vai falar novamente sobre isso. Então a nova Jerusalém hoje, ela está nos céus. Pode-se dizer que é a cidade onde Deus mora. Porque se você for ver a nova Jerusalém, ela tem limites. Se você for ver em Apocalipse 21 e 22, vai dar a metragem dela, que é o formato de um cubo perfeito. Então essa cidade, ela vai ser o centro do mundo no novo céu e na nova terra. Ela está nos céus hoje, que é onde Deus habita. Quando for estabelecido o novo céu e a nova terra, ela desce dos céus e ela vem para a terra, porque céu e terra vão ser uma mesma coisa. E nessa nova Jerusalém é onde Deus vai, entre aspas, habitar, vamos dizer assim, e onde vai ser o centro do plano de Deus no novo céu e na nova terra. Essa cidade, como Apocalipse diz,
tem 12 portas, de onde as nações entram e de onde as nações saem. Então a Bíblia não dá muitos detalhes, mas essa nova Jerusalém, ela está nos céus, vai descer dos céus para a terra, céu e terra serão a mesma coisa, e de lá Deus vai governar o novo céus e a nova terra. Amém. Concluímos aqui esse período de perguntas e respostas. Foi